Então, gente, mais uma vez aqui, né, no Jeep, a casa sempre cheia, né? Esse corredorzinho aqui apertadinho, mas parece que é igual a coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, né? Gente ali apinhado, um aqui pelo canto, enfim. E a população desencarnada que está aqui na área, né? Lá no fundo também tem gente, né? Tem os obsessores que estão lá fora esperando a gente sair para colar no nosso campo. E é esse o tema de hoje, né? A influência dos espíritos nas nossas vidas. Então, Mário que pediu, porque ele viu uma palestra que eu fiz lá no Luz e Caridade, que é o Centro do Barbalho, de Seu Léo, um grande expositor e trabalhador espírita que desencarnou com quase 98 anos, um ser humano assim diferenciado. E ele lá no Barbalho tem essa casa e foi falado lá sobre obsessão e orgulho, não foi, Mário? Isso. E aí Mário gostou da temática e ele mudou, mas está no mesmo espectro. E eu vou tentar abordar porque o diretor que pediu, para agradar o diretor aqui, que disse que foi legal. E é sempre interessante quando a pessoa pede para casa, porque a gente às vezes tem que falar para o objetivo da casa, né? Não para o meu objetivo pessoal. Às vezes, quando a casa me deixa à vontade, eu escolho os temas que são do meu interesse. E é óbvio, porque eu quero exercitar, dentro do espaço da exposição, sedimentar aquilo que eu estou estudando. Aí, se me deixa, eu digo, não, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo, e vou levando os temas de acordo com o meu prazer. Mas eu digo sempre a casa, digo o tema que vocês precisam para a casa de vocês. Porque é mais interessante falar, porque eu vou deixar a mensagem aqui, eu vou sair com a informação, mas o que fica é quem frequenta, são os trabalhadores, né, vocês que estão aqui, para ir aprendendo e aprimorando a partir de um olhar de uma pessoa que tem uma visão do assunto que é da minha perspectiva, que não é uma visão absoluta, nem é verdadeira, e nem é a palavra final, mas que é um processo de que a gente estuda para tentar entregar o melhor para vocês, né? Então, nessa perspectiva, quando o Mário nos oferece o tema, é melhor, eu penso que seja melhor, porque é o interesse de vocês, e não só o meu interesse, né? Então, para começar, a gente vai logo para o Livro dos Espíritos, que é onde tem uma pergunta que vocês já sabem, que é muito clássica, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu a recomendo que vocês leiam, porque eu sei que é muito bom. A gente pega assim, tem gente que faz assim no WhatsApp, quando virar filme, eu vejo esse texto seu, né? Porque o texto é tão grande que a pessoa não tem paciência de ler. Vou esperar virar filme. Beleza. O filme é uma película de 1h e 20. Só que o cara que faz o filme, ele estudou várias coisas para criar o filme. Eu, quando faço uma palestra, eu leio algumas obras para poder sintetizar em 45 minutos uma temática que é de uma complexidade imensa. Se vocês ficam com os 45 minutos da minha fala de um tema tão complexo como esse e nem vai na fonte básica que o expositor está sugerindo, eu não vejo todos os expositores fazerem isso. Eu tenho 27 anos no Espiritismo e realmente é um viés que eu trago em mim por talvez gostar de ler, por gostar de pesquisa. Eu sempre que faço minhas palestras, você vê que eu vou com um monte de livro. Não é para mostrar que eu leio muito, porque eu sei que eu leio demais. E graças a Deus eu estou num lugar de leitor voraz. Não era, mas agora me tornei. Mas não é só sobre isso, é porque as literaturas fazem com que vocês também sejam os construtores dos próprios conhecimentos de vocês. E não fiquem dependendo do expositor A, B, C ou D para fazer esmiuçamento daquilo que vocês deveriam estudar. Então é muita zona de conforto, né? Tem a música aí, zona de conforto, né? É muita zona de conforto. Eu sei que tem pessoas aqui que são exceção. Não é todo mundo que faz isso. E as exceções confirmam a regra. Mas, de um modo geral, eu percebo que é assim sim. As pessoas começam a ficar negligenciando os estudos e se pautando em sínteses que o orador A faz, que o outro faz, ou uma palestra no YouTube, e não escolhe um tema do interesse de vocês, como o Mário, por exemplo. Se é o interesse dele, ele pediu que eu falasse, beleza. Como é que eu penso? Ele depois se aprofunda, ele depois cria um grupo de estudo, ele depois pode fazer um seminário sobre o tema, ele depois vai se apropriar daquela informação e fazer ele mesmo a divulgação daquilo que interessa a ele. Eu não estou dizendo que ele não possa convidar uma pessoa que traga o conteúdo. Isso é só um exemplo de Mário, mas isso é em qualquer lugar, independente de ser uma casa espírita que peça. É a pessoa que pergunta para você, Flávio, me explique um pouco mais aí sobre a psicopictografia. Eu digo, não é interesse seu isso? Não é meu. É um interesse seu. Por que você não vai, estuda isso, vai fazer uma síntese disso e depois traz para o debate comigo para ver se eu posso ajudar em alguma coisa?
Como é que eu vou ficar ali respondendo algo que não é do meu interesse? Tipo assim, Flávio, tem vida em Marte, tem vida em Júpiter? Os cachorros, eles têm alma? Ou é alma grupo? Como é? Eu tenho coisas que eu estou me preocupando no momento, mas relevantes para mim, que é o autodescobrimento, que é o autoconhecimento, que é o meu movimento de olhar para dentro de mim para ver meu egoísmo, a minha vaidade, tentar viver a experiência da transformação moral. Então tem temas que não são da minha alçada e nem do meu interesse. Então a pessoa deve se interessar e mergulhar naquilo que interessa. E aí tem que mudar o modelo, no meu ponto de vista, das casas espíritas que ficam só nesses lugares de exposição, que eu sei que não é o jeito, não é assim, vocês têm grupo de estudo, porque a gente fica depositando a nossa vontade ou o nosso desejo de aprofundamento no olhar do outro, que tem o viés dele, que tem a interpretação dele, e que traz a partir de um estudo que ele fez e não o que você fez. Então é preciso aprender a estudar no Espiritismo. E isso é um chamado básico, todo ano eu falo isso. Eu abro as palestras aqui há alguns anos e fecho. Esse ano eu não vou fechar, mas eu estou chegando hoje aqui no final de novembro para dizer, leia o Livro dos Espíritos, gente. Não é possível. É vergonhoso isso. Vocês passam 20 anos no Espiritismo e são incapazes de ler um livro que deu origem à doutrina que vocês acreditam. Eu não vou nem fazer uma enquete aqui, que eu sei que vocês não leram. Muitos não leram. Não vou nem perguntar. Alguns eu sei que leram para não constranger vocês, que é horrível constranger as pessoas publicamente. Então é óbvio que muitos de vocês vão baixar a cabeça. Tem gente que não leu e não vai ler. Vai desencarnar e vai passar dentro da doutrina espírita. Porque não é que vocês gostam da doutrina, vocês vivenciam a mediúnica dentro da doutrina, vocês dão passe, vocês às vezes fazem um trabalho muito grande da prática espírita, mas são incapazes de ler o livro que deu origem ao espiritismo. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para mim. Porque um advogado que vai falar sobre o direito sem estudar o Vade-Mecum ou as obras que são tratados do direito, não rola. O médico que tem que falar sobre fisiologia, patologia, e não estuda os livros de patologia e fisiologia, que é isso. O dentista que precisa saber sobre o aparelho ortodôntico ou sobre o aparelho estomatognático e não estuda e vai começar a falar sem ter o estudo teórico, meter a mão nos outros, fazer canal sem estudar. Numa devida proporção, é assim o espiritismo. O espiritismo é uma ciência. E que, como ciência filosófica, ela precisa ser aprofundada. E a gente não pode ficar na mão de orador, expositor espírita. Ainda mais essa forma dialogada, essa forma verticalizada que é nas casas de um modo geral. Que o expositor fala e os outros ficam assim, sentadinhos como vocês, caladinhos, só ouvindo o que eu estou falando. O ideal é ter interação, é parar para fazer pergunta e resposta, mas eu entendo que nem todo centro tem essa possibilidade, porque senão abre para pessoas obsediadas perguntarem, aí vai fazer o tema, termina ficando uma pergunta que demora a palestra inteira. Então a gente tem que criar estratégias. É meu amigo doutor Ildefonso que sempre dizia, você tem que mudar o modelo das palestras nas casas espíritas, vou fazer diferente. Doutor Ildefonso é um grande líder do movimento espírita na Bahia, foi presidente da Federação Espírita por 2 vezes, fundou a Associação de Medicina e Espiritismo, desencarnou uns 3 ou 4 anos, com 95 anos de idade, mais ou menos. E ele falava para mim, lá na Lapinha, na casa dele, até altas horas, conversando, esse modelo bancário, igual às escolas, onde o professor é o detentor do saber, e os alunos como se fossem tábulas rasas, onde você deposita o seu conhecimento nessas mentes que estão aqui diante de mim, que tem muita bagagem, muito conteúdo, até às vezes mais do que o meu, mas não consegue botar para fora por timidez, por vergonha, por falta de oportunidade. Eu tenho falado isso, chamando vocês para esse movimento, de começar a pegar um menino como ele aqui, botar para fazer uma exposição de 10 minutos. Aí você dá um tema para ele estudar, tipo assim, estude hoje aí sobre a bioenergia, ou então a questão 913, sobre o egoísmo. Você vai ter 10 minutos. Bota ele aqui para fazer uma preleçãozinha. Vocês são todos íntimos. Na mais uma casa dessa, todo mundo se conhece aqui, né? Parece um monte de irmão. Todo mundo repete a semana inteira. As mesmas pessoas que vocês se veem. Então já estão muito intimistas. É como se fosse uma família. Então não vai ter aquela coisa da vergonha. Você já se conhece. Aí você chega e fala do tema e treina. Não que você queira ser expositor, mas você está treinando a habilidade de sistematizar o conhecimento, de estudar e colocar à disposição dos outros para ir para o contraditório, para o debate. Criar esses modelos para a gente poder interagir mais, porque fica cansativo. Eu estou há já 13 anos fazendo palestras, e eu falo sempre, eu falo para mim, não é para vocês. Eu tenho um prazer de estar estudando há 13 anos contra expositor, porque expositor precisa também estudar para poder se qualificar. Às vezes se acostuma, se acomoda, porque já falou tanto daquele tema que você fica, e às vezes você se pega esquecendo, porque os irmãos que nos ajudam, estude,
Continue mergulhando, não fique achando que a gente vai inspirar você pelo saber que você estudou lá atrás, porque já fez essa palestra umas 3 vezes, e vai chegar para falar de novo e vai achar que está tudo pronto. A gente tem que estar sempre estudando, e vocês precisam estudar. Então aqui é um livro básico, que demora 16 horas. Eu já li 4 vezes, aqui eu botei, 20º livro do grupo de leitura, gratidão a Kardec, por tanta dedicação, organização, ainda boto minha emoção quando eu acabo de ler, organização, cuidado e amor na entrega dessa obra lapidar, que deu origem ao corpo doutrinário do Espiritismo, irrefutáveis as revelações dos Espíritos. Li pela 5ª vez e já ouvi em audiolivro 3 vezes. Amo o Espiritismo, amo Jesus. Então aqui é um momento de ágape meu, acaba de ler, tente o entusiasmo, porque tem na Terra uma obra dessa e que vocês não leem. Fica assim, ouvindo Flávio, ouvindo não sei quem. Tem que ler. Aí eu botei o tempo de leitura. O tempo de leitura terminei às 10h52, do dia 23 de maio de 2021. Li em 17 horas para ler todo. Então vocês já sabem, em média, vamos botar 16, quem lê mais rápido, 18, quem lê mais lento. 17 horas você acaba o Livro dos Espíritos. O que significa 17 horas em um ano? Não é possível que vocês não tenham. Não, é descaração, me perdoe, descaração. Porque vocês têm tempo de ver novela, às vezes ver série o fim de semana inteiro, maratona, série o fim de semana inteiro. E aí fala 17 horas de um livro desse, que você pode ler não um dia. Eu vou ler meia hora só hoje, meia hora. Tudo bem, quanto tempo dá os matemáticos? 1 hora por dia daria 17 dias. Meia hora por dia, você lê o livro em 34 dias. Aí vocês, em um mês, vocês acabam o Livro dos Espíritos, em janeiro de 2024. Como seria vocês colocarem como meta, pelo menos, vamos lá, não aguento, Flávio, ler 17, 30 minutos por dia é muito. Vejo novela e jornal, se botar 5 horas, 6 horas, mas me ler meia hora, eu durmo. Na hora que começa a ler, eu durmo. Eu não aguento ler. 15 minutos. 15 minutos. Você seleciona 15 minutos por dia, vai dar 34 mais 34, 68 dias. Significa quantos meses aí? 68? 2 meses. Vocês acabam o Livro dos Espíritos. Só falando a sé, para ver se vocês acordam. 2 meses. 15 minutos você lendo, meu querido. 15. Você não leu o que eu sei, não vai falar. Eu sei que você não leu. Não vem. Esses são os argumentos para irem para o contraditório. Não venha para cima de Moá. A gente fala assim, né? Não venha para cima de Moá. Não venha. A importância é ler. Depois que ler, estuda. O importante é passar a encarnação já tendo lido. Porque, imagina, se eu esperar o tempo para poder ter tempo de ler estudando, eu fico em encarnação e desencarno. Poxa, era melhor ter lido os 2 meses que ele falou. Realmente, eu já sei o que se configura a obra. Agora sim. Agora eu gostei tanto que eu vou voltar e agora sim, estudar a obra. Aí começa a ler uma questão e fica, que é Deus? Pode passar uma semana só em que é Deus. Causa primária, inteligência suprema do universo. Beleza, e aí? Como é que ele fez o universo? E aí a pergunta que fizeram a Santo Agostinho, o que é que Deus fazia antes de construir o mundo? Aí o Santo Agostinho acho que respondeu assim, não sei se é Santo Agostinho, ele estava criando um inferno para botar pessoas que fizessem essa pergunta. Porque realmente, se você for parar para pensar, o que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Eu não quero nem pensar, porque minha cabeça dá um nó. O que é que ele fazia antes de criar o mundo? Estava tendo o que antes? Aí criou um inferno para botar as pessoas que façam essa pergunta miserável. Não me pergunte isso mais não. Então, para vocês ampliarem a capacidade filosófica, de entendimento, é preciso trabalhar o pensar, é preciso trabalhar a leitura, porque é um instrumento do desenvolvimento do intelecto. Não há outro, eu não entendo, eu não sei, só se tem, me diga. Como é que se desenvolve intelectualmente sem ler? Não tem como. Porque mesmo o espírito analfabeto hoje já lê um dia. E vai ter que ler um dia. Não há como crescer sem ler. Ou tem? Cego lê com braille. Surdo, sinais. Está lendo. E a gente lê assim. Para você evoluir intelectualmente, tem que ler. E aí ler obras que tragam qualidade moral, doutrinária, para ajudar a gente a crescer. Porque a gente é muito atrasado, eu sou muito atrasado. E é por isso que eu preciso ler e vivenciar o que eu estou lendo. Dizer que ler, viveu? Não. É o passo importante. Mas para eu viver alguma coisa, eu tenho que saber o que é o amor, o que é a caridade, o que é que de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Então, no Livro dos Espíritos, essa chamada é que talvez depois dessa chamada, uma alma aqui vai dizer, não, eu vou ler esse livro. Vou ler. O ano que vem, vou começar em janeiro com 15 minutos. 15! Olha, o Livro dos Espíritos não começa com o que é Deus, não, viu? Tem uma introdução que é voraz
e que tem que ser lida a introdução. Vou até reler de novo esse ano, tá aí. Vou ler de novo, pela 6ª vez, porque é muito gostoso ler o Livro dos Espíritos. Por mais que vocês digam assim, tem lá, é meu, Flávio, tem. Faz pergunta aqui, vai lá que tá lá. Aí você encontra quase tudo aqui. E de repente vocês ficam esperando que eu diga, que eu fale para vocês alguns temas. Vão ler o Livro dos Espíritos. Então, a questão de hoje, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Qual é o capítulo? Pelo menos ler esse capítulo. 9. Qual é a pergunta clássica que tem no Livro dos Espíritos que fala? A questão 459. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vou começar por aqui. Não vou ficar preso aqui não, vou fazer mais de forma descontraída como ele pediu. Os espíritos influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que é que vocês acham? Sim. Então, respondendo aqui, muito mais do que imaginais, eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha que coisa. São eles que vos dirigem. Aí você diz assim, poxa, então quer dizer que nós somos guiados por espíritos? E sim, eu diria que vocês têm autonomia quando vocês têm a vigilância do pensamento, vocês têm autonomia quando vocês estão realmente sintonizados com a presença do agora, mas na maioria do dia ninguém consegue ficar assim. Então vai ter algum espírito ou outro sempre interferindo nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E para que isso não aconteça de forma tão rotineira e tão frequente, é preciso que a gente silencie, é preciso educar os pensamentos, porque pensar besteira todo mundo pensa. Eu penso o tempo todo. A gente emite não sei quantos milhões de pensamentos por dia. O problema não é pensar as coisas que não são edificantes, é você alimentar, se retroalimentar aquilo, criar forma pensamento e terminar materializando aquilo em atos. Esse é o problema. Porque o pensamento invade, né? Nossa, queria meter a zorra nesse rapaz agora, porque ele puxou essa cadeira aqui na hora que eu queria sentar. A vontade de dar uma tapa. Veio na mente a vontade da violência do homem velho que está aqui. Aí na hora eu fico assim, cancela isso, Flávio. Cancela. Você tenta anular. Não é negar aquilo. Aí emerge de novo. Aí eu dou guarida. Eu digo, vou articular como eu vou fazer isso com ele. Estou alimentando o pensamento. Eu dou forma. Aí começa. A entidade que vem, que está sintonizando com o mal e que quer me derrubar, vai, pega ali, o Flávio está emitindo aquela onda de violência. Ele quer fazer uma merda com aquele rapaz. Só vai ter a oportunidade para ele poder fazer. Na hora que acontece o fato, eu alimentei tanto aquilo que a entidade que também está de fora e como interfere muitas vezes nos dirige, inspira você, vai dar uma tapa nele, aí você pega, dá um tapa. Começou como isso? Começou lá atrás, quando eu não consegui domar os meus pensamentos, ou educar meus pensamentos, que vieram e eu dei guarida a ele, alimentei ele e fiz com que ele encontrasse morada na minha mente. E o ato vai surgir, todo ato que tem no mundo surgiu do pensamento. Tudo que tem no mundo surgiu a partir de um pensamento, de uma criação mental. Essa casa surgiu de um pensamento de alguém. As ideias que surgem no mundo e que se materializam vieram de pensamentos, de pessoas que, com ele próprio, entrando em contato com sua realidade profunda, faz os insights que traz do próprio saber construído em outras vidas, com umas inspirações, que é diferente de intuição e inspiração, de entidades que estão ali doidas para revelar algo para o planeta, por exemplo, para um cientista. Então ele começa a estudar, meditar, como Einstein, aí foi lá, dormiu, quando sonhou, vem e faz a teoria, e faz a fórmula da equação da relatividade. Eureka! Alguma coisa no desdobramento do sono, ele vai para algum canto, e por pensar naquilo e sintonizar com outras mentes, ele revela uma nova lei, que é a teoria da relatividade. Ou seja, se a gente está cultivando pensamentos edificantes, não vai ter espaço para que entidades nos controlem. Mas é difícil, como eu disse, difícil você manter o nível de pensamento sempre elevado. Por isso que Kardec tem a resposta de que muitas vezes eles nos dirigem. E aí, na questão do que deu origem ao tema, é a 525. A influência é o tópico, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A pergunta é essa: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? É óbvio, né? Se ele interfere em nossa vida, ele nos dirige. Resposta: certamente, pois que te aconselham. Pois que te aconselham. E aí tem uma nota, letra A. Exercem essas influências por outras formas, que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Então Kardec queria aprofundar. Ele só tem pelo pensamento ou tem ação direta nas coisas? Respostas: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Nunca atuam fora das leis da natureza. Então, as leis da natureza estão aonde? Estão aonde?
as leis da natureza estão aonde? Na nossa consciência. Não é? Onde está a lei de Deus? Nas consciências. Então a lei da natureza está em nós. Então nós somos um receptáculo das leis divinas. E os espíritos interferem em nossas vidas mais do que imaginamos, justamente por esse roteiro que eu estou tentando construir. Nós somos invigilantes, espíritos ainda atrasados, evolutivamente falando, na perspectiva do nível de mundo que nós estamos, de provas e expiações, segundo degrau da escala da evolução. O que é que acontece no mundo de provas e expiações? Está no livro do Evangelho. Predomina o quê? O bem? Predomina o mal. Então esse é ponto de partida nosso. Se no mundo de provas e expiações predomina o mal, você tem em você o quê predominando? O mal. Isso é fato. Não tem por onde correr. Predominando no personagem que está vivendo nessa realidade, que somos nós, Flávio, Marco e todos vocês, vivendo um personagem que traz uma bagagem, claro, de muito mais experiências do mundo primitivo do que dos mundos felizes ou celestiais. Pronto. Se eu estou na escala de evolução, eu não sou missionário, alguém pode ser missionário aqui, eu posso estar me equivocando. Pode ter aqui um ser de alta envergadura que mergulhou dos mundos felizes aqui para trazer progresso. Pode isso? Pode. Mas isso não é regra. É exceção. Jesus veio de mundos celestes para habitar no mundo de provas e expiações. Ele era puro. Mas como ele, foram poucos que passaram. O único que nós conhecemos como o modelo e guia é ele. Os outros eram espíritos muito elevados, mas no nível de pureza de Jesus, parece que ele foi o maior espírito puro que passou por aqui, pelo menos nós cristãos acreditamos. É óbvio que os budistas vão acreditar em outros, os islãs vão acreditar que é Maomé, os judeus vão achar que é Moisés, enfim, cada um vai ter os seus profetas, né? A gente sabe que é Jesus que é o guia e modelo da humanidade, independentemente dos outros terem seu valor, sem desmerecê-los. Então, se a gente entende que nós estamos no mundo de provas e expiações e que predomina o mal, é óbvio que nós vamos estar irradiando pensamentos que não são tão edificantes o tempo todo, que está vibrando numa população desencarnada de 24 bilhões de criaturas. Somos 8 encarnados, né? 8. O BGE, o censo, 8 bilhões. Chico Xavier dizia, na década de 70, quando perguntou a Emmanuel, qual era a proporção de espíritos desencarnados para cada habitante do planeta? Ele falou que era em média 3 para 1. Então, se é 3 para 1, nós temos hoje em torno de 24 bilhões de criaturas aqui polulando a nossa psicosfera. Eu faço sempre uma análise. Digamos que desses 3 comigo tenha um meu mentor, o meu benfeitor, aquele que quer me ajudar, que a gente aprende, que está com a gente desde o início ao fim, nos impulsionando para o bem. Olhe bem, todo mundo tem um. Temos um segundo que se afinizou comigo por causa de alguma vibração que eu emito, mas não me quer mal nenhum. Ele só quer ficar comigo porque gosta de cachaça, digamos. Porque gosta de jogatina. Porque gosta de maledicência. Pô, o Flávio é maledicente, vamos ficar com ele colado. Gosta de uma fofoca. Aí pronto, conecta comigo. Mas não é um espírito ruim que quer me prejudicar. Ele só está comigo por sintonia de vibração. Você não tem colegas seus que sintonizam com o jogo do Bahia? Aí você vai com ele junto. Ele não quer lhe prejudicar, ele gosta daquela vibe ali. Ele gosta de ir pro bar. Ah, você vai pro bar, ele vai junto. Mas se você for para a igreja, ele não quer ir. Vou pro você, não, Flávio, não vou não. Vou pro bar sexta-feira, você vai? Vou, aí cola com você. Então, afinidades vibratórias para as coisas que aquilo satisfaz a outro. Então, existem espíritos que estão com vocês aqui por isso, por afinidade. Uma pessoa muito triste, depressiva, que atrai um campo de vibração de ondas que levam a frequência baixa. Entidades que vibram nessa frequência vão se conectar com você, não porque quer seu mal, mas porque ele sente que ali é um lugar que ele, que legal, ele é tristinho, vou ficar aqui com ele. Então, vamos supor que tenha mais um que vibre assim, e tem aquele que quer lhe prejudicar mesmo. Eu estou botando um, para ser generoso. É claro que tem alguns como eu, que tem 6, 7 querendo me prejudicar. Óbvio, tem 1 ou 2 querendo me ajudar, e tem 5, 6 querendo ficar comigo por causa das minhas vibrações de sintonias as mais variadas. Eu estou dizendo, no mínimo são 3, no mínimo. Imagine, se você tem um tormento de alguém lhe perturbando o tempo todo, e você alimentando pensamentos que dá guarida, aquele que gosta da cachaça, aquele que gosta da Fonte Nova. Então, que Fonte Nova seria ruim não, gente, pelo amor de Deus. Enfim, é só para dar exemplos de sintonia. É aquele que gosta do jogo de dominó, é aquele que gosta de jogar bingo. Enfim, vai ter aqueles que estão ali atraídos por você. Se você retroalimenta pensamentos nessa vibração de violência, de notícias que só trazem pessimismo, levanta de manhã ligando televisão, os atratores são os mais variados para que as entidades interfiram na vida de vocês e possam lhe direcionar, como diz a questão 459, né? Muitas vezes, vai ser 459, eu não tenho de cabeça, é 459,
Os espíritos, muitas vezes, muitos quais eles dirigem. É isso mesmo. Então, se a gente vive essa experiência de, às vezes, ser dirigido pelos espíritos, o que cabe a nós outros para evitar que essas obsessões se instalem nas nossas vidas, ou que esses movimentos de interferência sejam tão grandes que gerem obsessões, como a gente fala do livro dos médiuns, né? Que a obsessão são 3 tipos: a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. A simples seria essa do dia a dia, é aquele cara que tem uma raivinha de você, que não tem muito poder de ação, mas está ali para puxar seu calo, para pisar em seu pé, para poder, de alguma sorte, atrapalhar a sua vida. Já tem a fascinação, que são os espíritos, que é o exemplo que eu dei na minha palestra, que eu vivi isso muito fortemente com amigos meus de um grupo que a gente tinha de vivência do processo caritativo. Eu não vou citar nomes, porque, como seres humanos, nós somos passíveis de sermos obsediados. Eu tenho meus obsessores que estão no meu campo o tempo todo. Quando eu dou guarida a algumas coisas, eles conseguem sintonizar e me fazem eu cair no buraco. Outras coisas eles não conseguem mais. Eu tenho exemplos da minha trajetória de momentos que eu vivi isso por abrir brechas para essas sintonias. Não é culpa deles. É muito cômodo. É por mim, mas já basta eu comigo mesmo, com minhas mazelas, com as minhas movimentações de sujidades e de coisas que são vícios de inabilidades, somada a outras consciências, isso fica um peso muito grande. Eu tenho a mim, que eu tenho que lidar comigo mesmo, mas eu tenho ainda 2, 3 que estão ali com raiva de mim, querendo me destruir. Então é óbvio que fica mais difícil. Por isso que você tem que começar em você a transformação. É você com você mesmo, cultivando melhores hábitos de pensamentos, melhores hábitos de ações, para que sintonize com outras entidades que não sejam tão destruidoras da nossa trajetória. Como está aí fora. Lembra do nosso lar? O que foi dito em nosso lar quando teve a Segunda Grande Guerra Mundial? Vai ter agora nosso Lar 2 Mensageiros, que é dia 25 de janeiro, viu? Não esqueçam. Foi lançado, já vai ser lançado nacionalmente 25 de janeiro. Maravilhoso. O que vai acontecer no nosso lar? Aconteceu que na Segunda Guerra Mundial, os espíritos estavam interferindo tanto no campo dos líderes mundiais da época, que as entidades venerandas falaram: nossa, estamos perdendo a batalha. Não estamos conseguindo interferir no psiquismo das lideranças para dissuadi-los desse movimento beligerante de instalar nova guerra. Já bastou a Primeira Guerra Mundial, vamos entrar na Segunda Grande, vai ser uma catástrofe para a humanidade. Uma luta aquilo ali que gerou. E aí começou se movimentando, dizendo assim: não tem mais tempo, prepara aí, tipo, os centros cirúrgicos, as emergências, que vai chegar meio mundo de espírito subindo. Aí vocês viram o filme, né? Aquelas entidades desencarnando em massa e chegando no além, e todo mundo lá no Ministério da Regeneração, se eu não me engano, é o que faz a limpeza ali, aí tentando pegar todo mundo para dar o suporte. Imagine, as entidades estavam interferindo positivamente para não ter guerra. Só que a gente não sintoniza com isso. E eu digo a gente porque nós somos o fruto e responsável pela guerra que está lá fora. A guerra que está lá fora, eclodindo no mundo, é fruto muito das nossas guerras que travamos dentro de nós. E as batalhas que travamos, não é uma batalha que seria aquela, o bom combate, travar o bom combate que o Paulo de Tarso nos diz. Se fosse esse, que o bom combate é aquele que você está lutando contra as suas más inclinações, é aquele combate interno para domar as suas más tendências, as suas inabilidades. Esse é o combate. Não. Os nossos combates internos, sabe quais são? É de lutando para implementar no mundo as nossas paixões, as nossas volúpias, as nossas lascívias, a nossa concupiscência. E essa luta teria, em tese, o bom combate se fosse olhar para aquilo e dizer assim: olha, eu sinto, eu gosto mesmo é de ficar fofocando. Não, a gente não tem esse combate. O bom combate é esse aqui, ó. Eu sou maledicente como o quê, Flávio? Poxa, é isso mesmo, é o que tem para hoje. Mas o que é que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como posso mudar? Você não muda comportamento, né? Você muda olhando para dentro e reconhecendo a verdade que está dentro de você, porque a moral está lá no Livro dos Espíritos. O que é a moral? É a regra do bem viver. Está aqui, ó, em outra palestra que eu gosto de fazer, a pergunta que é número 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na sobrevivência da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí ele vai e continua. Então, o que é a moral? A moral é a regra do bem proceder. Como é que vocês podem fazer o bem proceder no mundo? É mudando o comportamento? Não. É olhando para dentro, porque a verdade está dentro de onde? Quem foi que disse isso? Fui eu?
Jesus falei, conhecereis a verdade vos libertará. Buscareis o reino de Deus e o resto será dado por acréscimo. E o reino de Deus está dentro de vós. Não é mais ou menos assim, eu estou misturando um monte de coisa aí, um monte de apóstolo, mas no final é isso mesmo. Se a verdade está dentro de mim, que diabo quem está fazendo procurando fora? O que é que vocês tanto procuram fora de vocês? Porque procurar fora é tudo que a gente faz para fora, as distrações que a gente leva na vida. Eu não estou dizendo que a gente não viva no mundo. É muito bom viver. É muito bom você andar de cavalo, nadar, ir para uma praia, ver um jogo do Bahia, numa catarse coletiva, na Fonte Nova, que quando um professor meu, teólogo, Padre Luiz, ele me contou isso, ele foi meu professor na Católica, ele era muito interessante esse ser, era o pároco lá da Igreja da Vitória, e depois foi da Ladeira de Santana, ele falou, puxa, eu um dia estava passando pela Fonte Nova, ele é teólogo, filósofo e psicólogo. Ele, Flávio, ele conversava muito comigo, né? Que eu entrei mais maduro na faculdade, entrei com 20 e poucos anos. O menino era com 17, 18. Eu trabalhei no Polo depois que eu fui fazer faculdade. Ele, olha, eu entrei na Fonte Nova uma vez e foi muito interessante, fiquei quietinho. Ele não torce pra ninguém, mas ele ficou lá na torcida da Bamor. E foi interessante ver ele contando assim. Eu me lembro da carinha dele, pequenininho, um homem sábio. E aí, quando teve o gol do Bahia, é uma catarse coletiva. Ali é uma transcendência. O povo ali alcança Deus. Não é possível, porque é uma transcendência. É um abraçando o outro, é preto abraçando o branco, é padeiro abraçando engenheiro, é pintor abraçando pipoqueiro. Todo mundo vira uma única massa, uma única nação. Acaba o preconceito, acaba tudo. É uma unidade só. Ele fez essa análise filosófica. Eu digo, padre, ele é meu filho. De vez em quando eu faço essas experiências assim, essas experiências sociais, para identificar essas experiências que o povo vive. Então, é claro que em todo lugar você pode ter Deus. É claro que você pode, no meio de uma guerra, encontrar Deus no olhar de uma criança, e ali você sintonizar com o divino que tem em você, e ali você exercer o melhor que você tem, o amor maior que você tem. É óbvio que nesses lugares também você pode ver Deus, mas não é o mais apropriado. O lugar mais apropriado, no meu ponto de vista, que é só um ponto de vista, seria dentro de vocês. Porque se você é centelha divina, significa o quê? Que nós podemos nos conectar com Deus entrando para o mundo íntimo. No seu quarto íntimo, orando em silêncio, ali encontraremos a verdade. Então, a encontrar a verdade, se a moral é a regra do bem proceder, e a regra do bem proceder está onde? Na consciência. Não é a lei de Deus? Regra do bem proceder, lei de Deus. Eu tenho que olhar onde? Dentro de mim. Se vocês ficam só fora, não tem como encontrar a verdade, não tem como encontrar a regra do bem viver, e não tem como ter transformação moral. E aí o que dá espaço a todas as interferências, que é o que todo mundo quer, os opositores, que a gente chama de cobradores evolutivos, nada mais são que pessoas. Eu falei dos 24 bilhões de desencarnados, nesses 24 bilhões tem pessoas que são espíritos que têm um propósito do bem, mas tem muita gente que quer tocar o terror. E o que está acontecendo lá fora é justamente isso. São as interferências nas invigilâncias nossas, que se repercutem fora. Eu falei da guerra do bom combate. A gente não combate essas más inclinações, a gente reprime, a gente nega. Preste atenção a isso, que eu estava fazendo uma digressão, me perdi, mas eu voltei. O que significa, a gente ao invés de fazer o bom combate, é olhar para aquilo e dizer assim, olha, realmente habita em mim isso. Mas eu só tenho capacidade de fazer isso se vocês fazem o que a 919 fala para a gente fazer. Qual seria o meio prático mais eficaz para a gente poder debelar mais inclinações? Eu nunca tenho de cabeça, eu falo isso direto, mas não tenho de cabeça. Qual o meio prático mais eficaz? 903, 914, 919. A gente vai lá. Como eu estou cegueta agora, que velha. Agora é o óculos direto. Aqui. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Isso aqui, tudo bem. Eu não desligue não, porque está projetando aí um calor dos infernos aqui. Aqui eu estou num umbral aqui, de calor. Mas não desligue mais não, que agora vai quebrar aqui, né? Pode ligar? Desliga isso aí, irmão. Em nome de Jesus, está soprando um vento quente, vai ser um sopro do demônio. Um sopro do Satanás. É como se fosse... Aí. Ai. Tá quente aqui, né? É isso aqui que é calor. Não, para tudo de bem, tá, beleza. Eu tô suando aqui, mas vamos embora. Então, qual o meio prático, Fábio, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Você sabe? Orar e vigiar, e você? Orar e vigiar? O quê? Quem falou? Hein? Então, o sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Como é que você se conhece a si mesmo? É indo pro pagode? É indo em cima e embaixo?
bebendo na praia, jogando vôlei, jogando beach tênis, pode se conhecer também aí, pode. Mas Santo Agostinho deu um roteiro. Fazendo de noite, todas as noites, ele disse, fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer. Então, ele está dando um roteiro, Santo Agostinho, que também Santo Agostinho era um atrapalhado, foi ladrão. Santo Agostinho era ladrão. Imagine, se Santo Agostinho foi ladrão e está aqui fazendo o pai da codificação, que Santa Mônica ficou doida com Santo Agostinho, todo atrapalhado, concupiscente, lá queria pegar tudo que é mulher. Santo Agostinho. Aí você diz, é mesmo? Vai estudar lá, Santo Agostinho. E ele chegou ao ponto de ser um dos que estão na codificação. Se Santo Agostinho pode se transformar e está dizendo o roteiro que ele contou, não foi mudando o comportamento, não foi deixando de roubar, não foi deixando de querer pegar todas as mulheres, que ele se transformou, não. Foi olhando para dentro, foi fazendo, passando em revista a minha consciência, passava em revista tudo que eu fiz durante o dia, dirigi, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tem desfeito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Se a gente fizer isso, que a gente não faz. Ou faz. Quem todo dia passa em revista, todas as noites, como foi o meu dia, se nem tempo vocês têm de orar, que às vezes senta na cama para orar e já dorme. É o normal, estou dizendo o geral. Tem raras e honrosas exceções que eu sei que vão confirmar a regra. Vocês têm sangue no olho para poder jogar bola, para ir para academia, para ver a novela, para ver a programação da... Quando chega na hora de orar, acabou a energia. Dormir. Como é que vai passar em revista o dia? Né? De ficar assim, poxa, Flávio, você foi muito agressivo hoje com aquele rapaz no trânsito, velho. O que mais é possível você melhorar essa sua conduta sem mudar comportamento, óbvio, que eu tenho que explicar isso. Mudar comportamento é assim, chegar no outro dia e ficar bonzinho com ele, mas não tem nenhuma mudança da regra do bem proceder. É a regra do bem proceder. Você tem que olhar a regra. A regra está dentro. Não é mudar fora a carcaça. Você, claro, você vai ter o verniz social de dizer, ó, queria meter la merda nele, mas não vou meter. Mas eu reconheço que eu tô com vontade de meter lazor em você. A diferença é essa, gente. Não é que você não tenha, não é que você tenha que viver as experiências de botar para fora a sua animalidade, não. É você saber que você não está naquele lugar que você pensa que está. A hipocrisia social é essa. Todo mundo vivendo a aparência, bonzinho, e todo mundo tocando terror. Então o que é que eu tenho tentado fazer? É reconhecer que eu estou atrasado mesmo, que eu não me puno mais por isso, eu não tenho culpa mais. Eu, graças a Deus, tenho muito... Claro, eu devo ter culpas inconscientes de outras coisas. Mas de algumas coisas que eu cometo, de equívocos hoje, eu digo, não, Flávio, você piorava, é muito pior. Olha o que você fazia antes, cara. Não é para legitimar, não. Você decolava, você pegava, pá, arrancava o pescoço, você não faz isso com ninguém. Evolutivamente, é mais evoluído. Não significa, aí vem um ponto, que eu não teria capacidade de devorar alguém. Como assim, Flávio? Não. É retroceder? Não. Aí vem a profundidade do que eu vou trazer. Quando vocês reprimem isso, negam isso, e de qualquer sorte não vive, não significa que você já transformou aquilo. Se lhe der a oportunidade de estar numa situação em que mexa com estruturas internas suas e que acesse esse satanás que você reprimiu, você é capaz de matar. E aí você diz assim, como assim, Flávio? O que é que eu faço na minha vida então? Autoconhecimento. A regra do bem proceder é o mergulho para dentro, que tem um roteiro na questão 919, que é o que Santo Agostinho propôs, para que o mal, que é justamente o que ele diz, qual o meio prático mais eficaz para... Vocês já gravaram? Eu não gravei ainda. Qual o meio prático mais eficaz para... Mas eu vou gravar. Que tem o homem de se melhorar nesta vida, se melhorar, e de resistir à atração do mal. Ou seja, o mal está aí o tempo todo, os espíritos interferindo na nossa vida o tempo todo. Qual o meio prático eficaz de não ser atraído pelo mal? Fazendo oração e vigilância. Orando e vigiando significa estar atento aos pensamentos e passando em revista o que vocês fazem durante o dia. Que é uma forma de você não dar guarida, nem dar sintonia a essas interferências. Que tem, mesmo você fazendo isso, vai ter. Eu me lembro de mim mesmo. Acabo de meditar, saio do meu processo meditativo, das minhas visualizações, da leitura do Evangelho, desço a escada, me deparo com minha esposa e já vi um satanás dentro de mim. Ela fala uma coisa que contrariou meu ego, hoje, o que é isso? Isso é um demônio. Ih, Flávio, gente, você estava meditando, que hipócrita você, né? Aí eu faço assim, como é que eu faço? E eu não fico me
me punindo, de rapaz, você está atrasado, né? Mas é como você medita, é para justamente olhar para isso. Porque talvez se você não meditasse, Flávio, você não perceberia o quanto você foi agressivo com Deise, com sua esposa, o quanto você foi arrogante, prepotente com aquela pessoa. Ah, velho. E o que é que eu faço agora? Não, eu vou ficar polidozinho, não. Eu vou continuar olhando para isso, eu vou procurar domar as minhas más inclinações, mas reconhecendo que eu tenho um animal de bruta raça dentro de mim, que eu sou capaz de degolar ainda e de matar. Eu tenho em mim o centurião, eu tenho em mim o senhor de engenho, eu tenho em mim o capataz, eu tenho em mim o que for. Tá em mim. Tem o quê? Um pincher, que é é o mais simples que você vai dar. Eu tenho um capetinho em mim. O que isso faz de mim melhor ou pior do que os outros? Não, me faz um pouco mais autoconhecido, um pouco mais em contato com a minha realidade profunda. E aí, a partir daí, é que vocês começam a imunizar-se para que quando isso venha de forma frequente, vocês estejam vigilantes com a oração e com a vigilância que a minha senhora falou agora, para que aquilo não lhe tome o tempo todo. Na próxima vez, você vai assim, poxa, fui grosseiro de novo. Aí manda uma mensagem, amor, me desculpe, eu sinto muito, fui muito agressivo com você, foi desproporcional. Por que a gente não faz isso? Sabe por quê? O receio de o outro se apropriar da sua fragilidade, porque o ego, ele não quer ser contrariado. Então, se eu faço uma coisa com ele e quero trabalhar em mim a minha capacidade de reconhecer o meu equívoco, eu receio dizer a ele isso e ele dizer assim, é isso mesmo, você é um cara arrogante mesmo, você faz toda... Aí bate a raiva dentro de mim. Por quê? Eu estou submetendo o meu ego para não deixar as interferências serem tão grandes a ponto de eu continuar um pedaço de cavalo. Na hora que eu entro no contato, porque eu continuo um pedaço de cavalo, eu só estou tentando olhar para o pedaço de cavalo que eu sou e tentando domar as minhas más inclinações, reconhecendo o pedaço de cavalo. Só quando eu vou para Mário, digo, Mário, peguei pesado o cara naquela hora. Mas Mário está no outro estágio de evolução. Ele não quer saber, não. Ele quer aproveitar a minha fragilidade para me detonar. É isso mesmo, fala. Todo mundo, ninguém gosta de você aqui, não. Você é assim com todo mundo, velho. Aí começa a ficar assim, pô, eu fui abrir aqui meu coração. Esse Satanás tá me fazendo acessar o meu Satanás também. Aí eu digo, quem é você, rapaz? Eu vim pedir com você, rapaz. Você ainda acha que eu vim falar com você, rapaz? Você tá pra se lenhar, rapaz? Aí começa a agonia, porque o ego de um se batendo no ego do outro, não estando preparado para receber a galinha pulando do outro, termina entrando, é melhor não pedir desculpa não, eu vou ficar comigo mesmo, falei, tá falado, que ele se arrombe. Então, o trabalho interno é de ir para ele e falar, e onde eu estou percebendo isso, é onde eu mais percebo é nos jogos, estou jogando beach tênis direto agora, e tem amigos meus lá que estão me dando aula, estão me ensinando, só que aí começa a fazer uma coisa, o cara bota a asinha de fora dele, de poxa, mexeu com o meu ego também. E eu faço o quê? Eu vou pro contraditório e perco o amigo, o parceiro do beach tênis de Goy. Aí é que entra a vigilância, aí é que entra o autoconhecimento, aí é que entra o autoaprimoramento e a autotransformação. Não tô lá, eu tô me lapidando e me burilando para quê? Naquela hora do jogo, que você acessa o ego, quer ganhar do outro, é a competição. Aí o outro fala assim, você pisou na linha, aí você começa a entrar num embate desnecessário. Eu não pisei na linha não, por causa de um ponto, né? Para ganhar o jogo, aí é essa hora que entra a vigilância, que eu vejo onde está a vigilância. Eu não deixei de ser arrogante, eu não deixei de ser prepotente, eu não deixei de ser maledicente, eu não deixei de ser egoísta, nada disso eu deixei. O que tem de diferença em mim é, eu já consigo em alguns momentos assim, oi, eu sou tomado na hora, Mário, sou tomado para poder entrar no embate. Porque viu um homem velho que quer mostrar as garras, quem é você? Você não viu que bateu na linha? Tá roubando, aí começa aquela agonia, eu digo, opa, o esporte é o melhor lugar, os esportes competitivos, você mostrar quem você é e ver de fato se você está evoluído. Ali eu vejo quanto eu estou atrasado. Aí o que é que eu tenho feito? Eu percebo que vem, ele está me dizendo uma coisa que eu sei que eu estou certo, mas eu vou criar uma animosidade. Eu digo assim, ele não está no nível evolutivo, nesse momento, para eu dizer isso a ele, e se eu disser, ele vai ficar de mimimi, ele vai se melindrar, é capaz de eu perder meu parceiro de jogo por causa de uma bobagem. Se eu me considero num estado de autodescobrimento maior do que o dele, eu preciso engolir no sentido não é engolir a seco, não. É dizer assim, eu dentro de mim, jogando e comigo assim, você estava louco para poder contestar aquele ponto, né? Mas você está fazendo isso, você tem interesse em não brigar com ele, porque sabe que ele está dando aula, mas ao mesmo tempo você sabe que se for ficar lá embaixo, ele vai ficar melindroso, vai entrar no nível de animosidade que não é de briga não, né? Mas é um nível que vai ser desgastante e ele pode levar para o coração e levar para fora do jogo. Eu posso deixar no jogo ali a confusão, não, puta, mas ele pode não ter essa capacidade. E aí levar para fora do jogo, para quê? Criar mais um desafeto. Sublima, supera, Flávio, fala para ele assim, ok, irmão, vamos olhar de novo essa regra, viu? Acho que não... Alivia, mas reconhecendo que tinha dentro de mim um Satanás que queria ir para cima dele com 4 pedras na mão, e diferente de quem não faz isso, que nega que está com esse sentimento. Eu não tenho isso, não. Tanta gente que eu atendo que vejo assim, é mesmo? Você tem um demônio dentro de você. Eu falo na sala assim, você tem um demônio aí. Você quer ver?
Basta 3 dias de terapia. Na segunda você já aperta um calo dela, já bota pra fora. Não era doce? Amável, totalmente doce, falando de uma forma branda. Aí, uma bobagem que eu mexi em sua ferida, aperta o botão da pessoa, a pessoa já... Então, o que é que isso quer dizer? É uma pessoa que está vivendo na persona, na máscara, e pensando que está no movimento do bom combate, não está no bom combate, está escondendo, vivendo a hipocrisia, reprimindo todos os conteúdos egóicos, escondendo dela mesma, para não revelar, não estou dizendo que revele, olha o que eu falei aqui de mim, não estou dizendo que não se revele, eu estou dizendo que você tem que olhar para aquilo e dizer assim, ó, eu reconheço que eu tenho, mas eu não vou botar para fora a minha violência nele. Eu vou sentir que eu tenho aquilo, meu irmão, eu estou com a vontade de desganar. Mas eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou ser preso, deixa eu respirar isso. Não precisa nem dizer. Isso aqui pode ser dentro de você. Esse é o caminho do autodescobrimento. Esse é o caminho da autoiluminação. Diga, meu irmão. O que você acha daquela frase? Você bota mais água pra mim, amor? Ou você? Isso é maravilhoso. Aí é melhor manter a paz do que ter razão. Né? Muitas pessoas preferem ter razão, porque quem tem razão é o ego. O ego quer ter razão. Ele nunca quer ser contrariado. Ser feliz é uma busca do desenvolvimento do self. O self, que é a nossa centelha, ela busca a paz. Mas o ego não suporta ser vilipendiado, contrariado, contraditado. Então, quando você não quer perder a razão, você perde sua paz. Porque você vai para o embate, foi o que eu dei, é muito bom sua colocação, é no jogo ali, eu digo, é melhor perder o jogo e manter o amigo, e manter o companheiro de outros jogos, por causa de um momento egóico, de uma discussão infrutífera, quando o outro não tem nível. É diferente de você, Mário. Assim, não, Marão, você equivocou, velho. Isso aqui não tá na regra, nem o Flávio. Tá sim, irmão. A gente pode ter um nível de discussão e que chega a um consenso e não tem problema. O problema é que o outro não estando nesse nível, ele leva pro coração e começa uma briga desnecessária por algo ínfimo. Sim. Tem um filme que é cômico, né? Que é Gente Grande. Muita gente já deve ter assistido aqui, eu não sei. Que é um filme de comédia e é exatamente isso. O cara é muito bom de basquete, só que ele deixa o outro ganhar, porque o outro nunca conseguiu ganhar dele. Né? Ele sempre faz a cesta. Imagina, isso é um outro nível, né? Gente Grande, o nome do filme. É um nível de evolução que, se isso é real, que olhe bem, pode ter uma pessoa que deixe de fazer a cesta por uma vaidade egóica. Ninguém pode julgar de fora, só quem pode saber é a pessoa que está fazendo aquele ato. Porque às vezes a pessoa pode fazer isso também por uma vaidade, para mostrar que é bonzinho. E o bonzinho o bonzinho não é bom. Não queira nunca ser bonzinho, gente. Queira ser bom. Porque bonzinho é do ego. Ser bom é do self. Uma pergunta aqui no chat. Diga. Isabel, boa noite. Doenças mentais com transtorno obsessivo compulsivo pode ser um prato cheio para o espírito obsessor. Então, eu acabei de ler essa semana, não sei se a pessoa, eu não sei quem é essa Isabel, acabei de ler essa semana 2 livros. Toque, Transtorno Obsessivo Compulsivo, daquela Ana Beatriz, e acabei de ler hoje Mentes Depressivas. São as mentes que vivenciam esses dilemas. O transtorno obsessivo compulsivo é um processo grave de ansiedade que tem a compulsão e os pensamentos. A compulsão é, por exemplo, lavar a mão toda hora. As ideações, se eu não lavar a mão, eu vou pegar uma infecção. Pensamento obsessivo. E a compulsão é lavar a mão toda hora. Lava a mão toda hora. Lava a mão toda hora. Então a característica básica do toque é essa. É o pensamento que vem de forma intrusa e nessa hora é que as entidades, esse lugar que a psiquiatria, que a psicoterapia não deve prescindir. Por isso que a gente vive como vive. Como a gente vive numa sociedade materialista que não acredita que existem interferências espirituais, eles se baseiam, imagine vocês, como se a mente fosse uma sudorese do cérebro. O que é que eu quero dizer? Os neurocientistas materialistas querem explicar a consciência pelo cérebro orgânico. A gente sabe que quem originou o cérebro foi quem? A consciência. O espírito origina o cérebro. Os neurocientistas acham que o cérebro originou a consciência. Então, com essa perspectiva, o que é que acontece? Quando você emite ondas de pensamentos obsessivos, transtorno obsessivo compulsivo, pensamento obsessivo, meu Deus, eu vou pegar uma infecção na minha mão, eu já trouxe vários casos. Eu peguei na mão desse cara. Você sabia que o presidente dos Estados Unidos tinha isso? Ele faz uma entrevista e diz que não pegava na mão de ninguém, porque ele sentia que podia pegar bactéria. Aquela pessoa pegou em que lugar antes de pegar em minha mão? Um presidente lá que passou dos Estados Unidos. Então isso pode ser não um toque necessariamente, porque o toque tem que ter características, sinais e sintomas para ser diagnosticado pelo psiquiatra. Mas pegando a obsessão do pensamento, nessa hora a entidade faz o quê? Sintoniza e quer destruir. Vamos supor, você tem os desafetos que já querem lhe derrotar. O processo é seu. Normalmente, os toques são muitas culpas que trazem do passado e ficam como Pilatos. O primeiro caso de transtorno obsessivo compulsivo da humanidade foi Pilatos, que fez a entrega de Jesus
o sangue dos justos, e não suportou e começou a lavar as mãos, lavou a mão, até que ele não suportou e suicidou, se jogou no Vesúvio. Então, quando você abre espaço para um pensamento obsessivo, você, por sintonia, entidades que querem lhe prejudicar, abrem aquela porta no seu sistema e começa assim, olha, vai pegar uma infecção, você vai pegar infecção, tem que lavar essa mão. Aí o cara vai lavar a mão, aí volta de novo, lava de novo, vai lá, você não tirou a bactéria, lava de novo, ele lava de novo, volta, você não desligou o gás, é mesmo, mas desligou o gás, aí volta de novo, é um tormento para deixar a pessoa realmente em estado de completo alucinação, né, entre aspas, né, em completo alinhamento. Quem tem paz ficando num movimento desse? Então, é verdade, a pergunta foi se é um prato cheio para o espírito obsessivo. Claro que é, obviamente. Uma pessoa que tem depressão, ela deprime por um processo interno, para finalizar, e ao mesmo tempo ela abre espaço para que as consciências desencarnadas encontrem espaço de ressonância no psiquismo dela. Então eu finalizo assim, para a gente poder fazer ficar redonda. Nesse caso que eu ia trazer de exemplo de obsessão simples, fascinação e subjugação, eu parei. A fascinação, portanto, é quando o médium, por um processo de conexão extrema com uma vaidade pela sua mediunidade ostensiva, fica tão enebriado com aquilo que dá espaço para que os processos fascinatórios se instalem. Eu vivi isso, como eu disse, num ONG que eu fiz parte. Ele era um médium ostensivo mesmo, muito ostensivo, com capacidade de vidência, psicografia, e tinha capacidade de desdobramento, liberação de ectoplasma. Inequivocamente, a mediunidade dele era real e era ostensiva. E esse é um prato cheio. Como a gente começou a conviver com ele, endeusando muito, as pessoas começam a ficar fazendo como oráculo, beijando mão, ele dá informação, você olha para vocês assim, olha, tem seu avô aí, e é real, seu avô vestir-se assim, e bate a informação. Começa a ter momentos em que você é inspirado para falar coisas verdadeiras, mas tem outros momentos que você é tomado por informações falsas e começa a informar pessoas, às vezes, para atrapalhar a vida dos outros. Chega num ambiente que é inadequado, começa a psicografar. Aqui, por exemplo, está aqui assim, faz uma psicografia, está num ambiente inapropriado, na rua, andando assim, e eu senti que não sei quem me tomou. Aí as pessoas que ficam presas ao fenômeno começam a exaltar aquilo e a pessoa começa a subir, inflar o ego, porque nós somos seres falíveis. E aí o que aconteceu? Os espíritos se conectaram à nossa casa de origem, colocamos o nome na desobsessão, percebeu-se que estava cheio de entidades na porta da casa dele, vampirizando a energia vital dele, e todas as vezes que ele saía, se conectava com esse tipo de entidade. Isso é um tipo de obsessão por fascinação. Outra obsessão seria por subjugação, que tem um famoso caso de Celso Cibele, vocês podem olhar lá com o Divaldo Franco, que ele mostra esse caso de subjugação, é quando o espírito se apropria, a interferência é tão grande que ele passa a dominar o perispírito, manipular as atitudes do ser que está obsediado e às vezes tomar as ações por ele. Um exemplo na literatura é Guilhões Partido, a obsessão de Esther, uma jovem, leia um livro chamado Guilhões Partido de Manuel Flamengo Miranda, é linda a história, era uma jovem que viveu uma experiência de ser tomada por uma entidade que tinha raiva do pai dela, que era um coronel, que prometeu ao soldado, na guerra lá da Segunda Guerra Mundial, que iria dar o suporte à família dele na Bahia. O soldado pediu, não me mande para a guerra, que eu vou morrer. Não me mande para a batalha. Vá, você veio aqui para servir o Brasil. Mas, capitão, na época ele era capitão, você pode pegar minha filha, minha irmã lá na Bahia e ajudar? Sim, fique tranquilo. Se você não vai morrer, não. Mas se você morrer, eu ajudo. Ele foi para o combate e morreu. O cara tomou uma raiva retada do capitão, perseguiu ele durante tempo, o cara foi promovido no Rio, a coronel, ele chegou na casa do coronel em Botafogo, acho que era em Copacabana, tendo 15 anos da filha, a filha no piano, uma menina super polida, toda a sociedade estava presente, quando de repente a entidade conectou com aquela filha e viu que ela era uma média ostensiva, pegou, se mantou no perispírito dela, levantou a menina como se fosse assim abetada, foi lá na casa do pai, tapou no bufete. O pai, como assim? Coronel, bateu nela, foi uma briga retada, um furdum, segura daqui, segura de lá, terminou a festa, no dia seguinte levou a menina para o manicômio, botou camisa de força, e o que estava por trás? Uma obsessão. Ela foi tomar eletroconvulsoterapia, tomar os remédios psiquiátricos que normalmente se dava na década de 30 e 40, e ao mesmo tempo esqueceram que tinha interferência. O ódio dela, o que ela estava vendo era uma interferência extrema de um espírito, estava odiando o pai, queria destruir a filha para poder lesar o pai. Então esse é um movimento de interferência que acontece muito aí fora. Enquanto nós não dermos espaço para ver a perspectiva de nós outros como seres espirituais vivendo a experiência humana, sempre viveremos experiências dessa monta, onde não damos importância ao mundo espiritual que interfere no mundo físico,
ficamos sendo manipulados e dominados por esses materialistas que negam essa realidade, e a gente vai viver o tempo todo sob a égide dessas entidades que manipulam as consciências, os dirigentes, os líderes, as pessoas de palestrantes, médios de psicofonia, de psicografia, e todos os lugares estamos tendo interferência dessas entidades que nos levam, às vezes, a cometer atos insanos que prejudicam a harmonia que poderíamos viver na sociedade. Então, finalizo dizendo, oremos e vigiemos para que não caiamos em tentação. Ou melhor, vigiemos e oremos. A ordem é essa, para que o mal não se instale e não encontre espaço de ressonância para interferir tanto nas nossas vidas que nos prejudique na nossa caminhada evolutiva. Era só isso, muita paz, 9 horas. Finalizo aqui. Agora tá tendo o que a dizer vocês? O couro come, né? Ninguém veja.